Quase 100 anos depois de sua fundação, a Malkine lançou seu primeiro moedor destinado ao uso caseiro. E 4 meses depois de eu receber esse moedor aqui na bancada, estou a gravar esse review. Eu usei e abusei desse moedor nos últimos meses e agora eu tenho uma opinião formada. Será que vale a pena investir no X54? Seria um moedor para a vida toda? Para quem eu indico esse moedor? Essas e outras perguntas serão respondidas nesse review, então já dá o like no vídeo e se inscreva no canal, porque isso aumenta em até 47% a qualidade de moagem do seu moedor, e isso é comprovado cientificamente, então bora pro vídeo. Galera, só para esclarecer, a Pasquale Máquinas me deu esse moedor pro review, eles importam os produtos Malkine e tem disponível no site para venda, mas não por isso eu vou deixar de falar dos pontos negativos. Sim, esse equipamento tem seus pontos negativos como todo equipamento, e a gente vai falar disso aqui no review. Então assista antes de comprar, antes de tomar qualquer decisão, assista esse vídeo até o final para você tomar uma decisão embasada. E muito obrigado, Pasquale, por esse envio, muito obrigado pelo apoio ao canal. A começar pela construção, eu posso dizer que eu não esperava nada menos da Malkine. É um moedor muito bem construído. A Malkine é acostumada a fazer moedores que se tornam padrão da indústria. É muito comum você ir numa cafeteria no Brasil, em qualquer lugar do mundo, e ver, por exemplo, um Malkine EQA43, um Malkine K30 na bancada. São moedores assim que a indústria adotou por causa da qualidade, por causa da robustez, da durabilidade. Eles fazem equipamentos padrão de qualidade. E no quesito construção, o X54, pelo menos na minha opinião, carrega esse DNA. O X54 tem um design muito parecido com o modelo K30, que eu tenho uma memória afetiva pelo K30, então isso aí já foi um ponto positivo para mim. A carcaça é toda construída em metal e no tato dá para perceber um acabamento levemente áspero, mas de um jeito bom. Tem algumas poucas peças de plástico, porém é um plástico muito bem feito, com bom acabamento. A base é presa por um ímã, esse ímã bem fraquinho, então qualquer esbarrão que você dá ele meio que solta, mas assim, na maior parte do tempo cumpre a função. O X54 te dá duas opções, é possível colocar o suporte para um porta-filtro e usar 100% como um moedor de expresso, mas também dá para colocar essa peça aqui e deixar o caminho livre para coletar o café moído com um copinho. No meu caso aqui eu optei por deixar o suporte de porta-filtro, que aí eu consigo usar para expresso ou apenas deixar o copinho mais perto ali da saída, e isso evita a estática, e eu vou falar mais sobre a estática desse moedor pra frente no review. O painel de controle é extremamente simples, minimalista, o que eu curto muito. E o contraste do preto com LED azul deixa bem legível. Um ajuste a stepless, o que te dá possibilidades praticamente infinitas de regulagem entre o seu máximo e o seu mínimo. E é capaz de ajustar desde um expresso até uma moagem mais grossa do que se usaria numa prensa francesa. O X54 é equipado com lâminas de aço inox, planas de 54mm feitas pela própria Malkine. Mais diferente dos moedores profissionais que são fabricados na Alemanha, o X54 é fabricado na China, possivelmente para conter custos. Essa unidade aqui que a Pasquale me enviou veio com a cúpula menor de 250 gramas e o copinho de 58mm, que permite colocar os grãos moídos em um porta-filtro de máquina de expresso que usam esse diâmetro. E trata-se da versão 220 volts. O funcionamento desse moedor, assim, eu achei bem simples e intuitivo. Na parte de trás está esse botão de disjuntor geral. Vale lembrar que o moedor só funciona se a cúpula estiver acoplada. E tem dois botões de liga e desliga. Um no painel e o outro no porta-filtro. É possível usar o moedor no modo manual, que enquanto estiver acionado o moedor vai moer café. E há 4 opções de presets de tempo com precisão de 0,1 segundos, que permitem ajeitar o porta-filtro, dar aquela sacudidinha sem zerar de imediato, o que eu acho super útil para não ficar caindo café para tudo que é lado numa moagem. E na quinta posição do painel está a conexão Bluetooth para parear com o aplicativo. O aplicativo existe, ele tem algumas funções até que interessantes, mas não é um equipamento que depende do aplicativo para funcionar em totalidade. Na verdade, eu só fui mexer no aplicativo quando eu fui gravar o review para saber o que tinha nele, porque eu realmente não sentia falta durante o uso normal. Mas por curiosidade, no aplicativo você consegue modificar o tempo dos presets, assim como no painel. Você pode fazer um histórico de receitas, colocar as informações ali, meio como se fosse um diário. Tem um guia de extração que pode ser bem instrutivo para um iniciante. Ele te dá meio que um passo a passo de como seria uma extração boa de expresso, ele te ajuda. E um painel de tempo de uso do moedor. E isso eu achei muito legal porque ele te dá meio que um gráfico de quando as suas lâminas deveriam ser trocadas por uso. Então é uma função interessante, né? Porque a partir, eu usei o moedor por 3 anos. Isso quer dizer que tá na hora de trocar a lâmina? Depende de quanto eu usei essa lâmina. No aplicativo ele mostra isso e atualiza em tempo real.
é muito interessante. E galera, por se tratar de um moedor que consegue moer para qualquer tipo de moagem, desde um expresso até uma moagem de cold brew, que é bem grossa, eu usei diversos cafés da Encantos nos testes, inclusive o Raro, o Agrado, o Sensação, o Desejo, usei todos. E o X54 é um moedor que consegue te proporcionar um ajuste bem fino no expresso, então favoreceu as extrações com o expresso com o Desejo, por exemplo, que é um café com uma acidez um pouco mais elevada, um pouquinho mais difícil de regular do que o Agrado, que é um café de expresso tradicional, um expresso mais clássico, que é super facinho de regular. E eu tirei umas extrações excelentes de V60 com o Raro, que é um cafezão, cara, um geisha natural fermentado que tá uma delícia. Todos esses cafés que foram citados aqui você pode adquirir com 10% de desconto ao usar o cupom Não Sou Barista 10. E vai chegar com torra nova, porque a Encanto só torra sob demanda. O mês passado chegou com 3 dias de torra, nesse mês aqui chegou com 7 dias de torra porque foi carnaval, então demorou mais um pouquinho, mas cara, sempre chega muito rápido. Adquira seus cafés na Encantos porque são top, vale muito a pena. Mas agora vamos falar sobre a qualidade de moagem, o que eu achei, qual que foi a minha opinião, a parte mais importante do vídeo. Eu adianto que esse moedor me agradou demais nos expressos, eu realmente gostei dele, mas nos coados eu tenho algumas ressalvas. Mas antes de falar isso, deixa eu ressaltar que eu precisei ajustar a moagem 1.0 da regulagem do X54, porque como ele veio de fábrica para mim, ele até conseguia moer para expresso, só que eu tinha que praticamente colocar na regulagem 0. Eu pesquisei, eu vi que há uma forma de regular o ponto 0 no próprio YouTube da Malkine. Eles têm um vídeo que eu vou deixar marcado aqui no card, vou deixar o link na descrição que ensina como regular isso. Então é muito simples, mas eu acho que assim, de fábrica eles poderiam já mandar isso regulado, né? Ia ser um trabalho a menos. Porém, o que veio de fábrica eu achei muito bom é o alinhamento das lâminas. Moedores de lâminas planas precisam estar alinhados para moer com mais precisão. O alinhamento dele veio top, eu nem tive que mexer nisso. E também as lâminas da Malkine, você não precisa, tem que moer 5 kg de café até elas meio que desgastarem e entregarem o máximo da qualidade. Não, eles já fazem isso de fábrica, o que eu achei ótimo. Em relação à regulagem de expresso, eu achei ele bem preciso e fácil de regular. Por ser um moedor stepless, às vezes eu só dava um toquinho, já mudava ali, ficava bem interessante. Eu consegui assim, ter sucesso com expressos com perfis mais clássicos, como o Agrado da Encantos, com perfis mais ácidos, como o Desejo, com torres mais claras, enfim. Eu não tive problemas em regular o X54 para expresso e, na verdade, eu curti essa característica dele de realçar o corpo do café, a doçura, a licorosidade. Isso para expresso eu acho que combina bastante, vai ao encontro do meu gosto pessoal. Então para expresso eu gostei pra caramba. Mas não só de expresso vive o X54, ele promete moer para todos os tipos de métodos de preparo e cumpre isso de certa forma. Mas apesar disso, esse conjunto de lâminas do X54 acaba por gerar uma quantidade considerável de fines, acaba por atrasar extrações de V60 e mascarar possíveis notas mais delicadas, a própria acidez é mascarada com ele. Não me entenda mal, é possível tirar excelentes extrações de V60, de Calita, de métodos filtrados com o X54, mas essa característica de realçar mais corpo e doçura me agrada mais nos expressos. Eu sei que isso cai em termos de preferência pessoal, mas eu acho que é válido comentar aqui. No final do ano passado eu tive a oportunidade de participar de um evento da própria Malkine aqui no Brasil e nesse evento eu fiz uma pergunta sobre o X54 e no decorrer da resposta eles me revelaram que o X54 seria concebido como um moedor de expresso, só que por um acidente eles misturaram as lâminas lá. Eu acho que, se eu não me engano, eles colocaram uma lâmina de expresso junto com uma lâmina de coado e o resultado foi um meio termo ali que agradou e, assim, a partir desse momento eles mudaram a rota do projeto para ser um moedor capaz de moer para todos os propósitos. E, de certa forma, eles conseguiram, né? Só que essa informação até explica esse moedor me agradar bem mais nos expressos do que nos coados. E só para esclarecer, isso aqui não é um achismo meu, foi uma história que o próprio pessoal da Malkine me contou. Vale também comentar sobre o workflow do X54, que possivelmente pode dividir opiniões. Eu mesmo vivo uma relação meio dúbia com isso. Porque na situação que é relativamente frequente, onde eu recebo diversas pessoas aqui em casa, às vezes tem 6 pessoas aqui em casa, 7, e eu vou fazendo diversos expressos, cappuccinos. Cara, a possibilidade que ele me dá de encher a cúpula de café, ajustar a regulagem e o tempo de moagem e moer sempre a mesma dose de café, cara, gera um workflow muito simples e muito rápido. Fica meio que pique cafeteria. Inclusive, até para testar a precisão desse temporizador, eu fiz 8 extrações seguidas, 8 moagens seguidas, e o resultado foi esse aí. A variação de, sei lá,
0,1 segundo, 0,2 para cima ou para baixo. É bem preciso mesmo. Porém, quando eu tô sozinho em casa, quero testar cafés diferentes, eu sou obrigado a moer alguns gramas de café em falso para limpar o moedor, porque o X54 tem uma retenção considerável. Em single dose, você pode até usar um RDT que vai ajudar com a retenção, mas pelo que eu testei com o moedor 100% limpo, aspirado ali, e sem RDT, numa regulagem de coados, a retenção foi até baixa, foi eu acho que de 0,5, 0,4 gramas, numa regulagem de V60, mais ou menos. Mas na regulagem de expresso, ali por volta da regulagem 5, foi de 1,5 grama. Então é uma retenção a se considerar. Mas não é um moedor que foi pensado para usar em single dose. E outra coisa que é importante comentar é que se você encher a cúpula de café e quiser trocar o café, você consegue tirar, né, a cúpula, travando ali a passagem. E mesmo que você tire com uma colher os cafés, fica mais ou menos uns 9 gramas de cafés retidos ali que não dá para tirar nem com colher. Então tenha em mente que você vai perder uma quantidade de café se você quiser trocar a cúpula ainda cheia. E um outro ponto sobre o workflow é a estática. Se você usar um café lavado, numa moagem de V60, pode gerar bastante estática. Então eu não recomendo que você coloque o copinho ali embaixo, porque senão o moedor vai ficar todo sujo. O que eu faço é usar o próprio suporte de porta-filtro de expresso. Eu apoio o copinho que veio no X54 ali e funciona perfeitamente. Mas assim, esse copinho ali perto da saída já resolve a questão da estática. Como recomendação de ponto de partida de regulagens, eu recomendo para expresso algo perto do 4,5, 5, para moca perto da regulagem 10, para V60, coados e afins perto da regulagem 25 e para prensa francesa algo perto ali da regulagem 30. O Malkin X54 é vendido no site da Pasquale Máquinas por R$ 6.700 na data de gravação desse vídeo e você pode usar o cupom NãoSouBarista10 e adquirir 10% de desconto. Eu vou deixar o link do moedor e o cupom de desconto na descrição do vídeo. E só para lembrar, cara, esse preço caiu consideravelmente. Se eu não me engano, o preço anterior dele era de 8.100. Então a Pasquale, nessa segunda leva, nesse segundo lançamento do X54, conseguiu baixar consideravelmente o preço. Sobre os pontos positivos do X54, o primeiro que eu destaco é o fato dele ser um moedor bem silencioso. Eu consigo manter uma conversa com o café sendo moído sem ter que ficar perguntando o quê? O quê? Então, realmente é um ponto positivo. Segundo ponto positivo é a versatilidade na moagem. Ele realmente consegue moer para todos os propósitos. Para expresso melhor do que para coados, mas ele consegue entregar isso. Terceiro ponto positivo, o sensorial do expresso me agrada muito, então ótimo. E o quarto ponto positivo é o sistema de regulagem. Além de ser stepless e ter uma precisão muito boa, às vezes só num totozinho já consegue ajustar a moagem, então é bem legal nesse sentido, mas ele é totalmente visível. É um moedor que só tem uma volta, então se ele marca ali 5, não quer dizer 5 da volta 2 ou 5 da volta 4. 5 é a regulagem que você consegue bater o olho e ter certeza onde a regulagem está parada, o que é ótimo, facilita muito no workflow. Agora, como pontos negativos, eu destaco como primeiro ponto negativo a quantidade de fines gerada pelas lâminas. O segundo ponto negativo é que o workflow dele gera gastos, principalmente se você quer usar em single dose. Terceiro ponto negativo, a estática, que é consideravelmente grande, apesar de ser facilmente resolvida colocando o copinho mais perto da saída. E o quarto ponto negativo é que é meio chatinho de limpar. Você vai precisar de uma chave de fenda, você vai precisar de uma chave Allen. Eu gostaria muito que fosse um moedor que você conseguisse desmontá-lo para limpeza, que é importante limpar um moedor sem muitas ferramentas, sem ferramenta nenhuma na base do encaixe. Se fosse possível isso, seria mais interessante. E para concluir o raciocínio, eu vou tentar responder as perguntas levantadas na introdução. De maneira geral, eu sou apaixonado pelo X54 nas seguintes situações. Quando eu recebo meus amigos aqui em casa e tenho que fazer diversos expressos e lattes. É um moedor que consegue ser bem constante quando regulado o preset de tempo. Isso gera um workflow bem rápido, bem prático e, como falei, essa característica das lâminas favorecerem o corpo e a textura do café muito me agrada no expresso. É meu moedor preferido para coados? Não. O fato de gerar uma quantidade de fines considerável atrasa um pouco as extrações, e se eu moer mais grosso, vai gerar mais partículas grossas, mais boldas, misturadas com fines. Isso pode vir a deixar uma xícara não tão balanceada. Não me entenda mal, eu já tirei boas extrações de V60, de Calita, de Blue Bottle com ele, assim,
dá para tirar, ele consegue entregar, só que não é o perfil que eu usaria, não seria o meu perfil ideal para uma moagem de V60, por exemplo. E outra coisa que eu achei que não favorece tanto as extrações de coadros é o fato de não ser um moedor single dose. Nos quadros a gente gosta de testar cafés diferentes, então é mais complicado nesse sentido. No mercado europeu, americano, asiático, existem outras opções de moedores até mais baratas do que o X54, que vêm com lâminas específicas para expresso, específicas para filtrados, que podem até ser mais interessantes para o uso específico. Tem moedores também que são preparados para single dose. Tem outras opções, mas atualmente no mercado brasileiro as opções são meio escassas e meio que o X54 tem poucos concorrentes. Essa é a primeira experiência da Malkine com um moedor de modelo caseiro e eu senti que eles trouxeram algumas características de moedores comerciais que não são tão indicadas ou desejadas no uso caseiro. Mas eu reconheço que de forma geral eles começaram super bem. Eu adoraria ver uma versão single dose do X54, talvez numa versão 2, numa versão atualizada, e também um X54 que botasse na caixa de fábrica 2 lâminas, por exemplo, para você fazer uma troca, uma lâmina específica para coadros e uma lâmina específica para expressos. Eu sinto que lá fora tem concorrentes que já oferecem isso de fábrica e eu acho que a Malkine poderia pensar em trazer isso numa próxima versão. Para responder se vale a pena gastar mais de R$6.000 no X54, eu digo que a resposta é depende. Se você procura um moedor versátil, recebe muitas visitas em casa, ou sei lá, é dono de uma cafeteria e queria um moedor para colocar um microlote para o expresso, ou sei lá, um café descafeinado, nesses cenários eu indico o X54 de uma forma assim, meio que quase cegamente. Porque é um moedor que consegue entregar essas características. Mas caso você queira um moedor com um sensorial específico, eu quero um moedor específico para coados, específico para expresso, eu acho que existem, principalmente no mercado lá fora, a base de importação, opções mais interessantes. Mas agora eu quero saber de você. Com orçamento em mãos, teria o X54 no seu setup? Ou teria algum outro moedor em mente? Coloca aí nos comentários. É isso, fechamos esse vídeo por aqui e um beijo para vocês.